E aí, bastiões, na luta? O nosso papo de hoje vai ser pesado, hein? Eu me arrisco a dizer que a nossa conversa de hoje, ela seria o centro nervoso de toda a nossa luta como bastião. Eu entendo que o nosso bate-papo de hoje, em específico, tem aquele lance do antes e depois, porque de todos os cargos que nós conversamos até agora, todos os cargos do Poder Legislativo, todos eles são de votos proporcionais. E, com exceção, existe um cargo do Legislativo que trabalha com votos absolutos, que é esse ao qual nós vamos falar hoje. E aí você entender que da importância deste cargo, da visão que ele precisa ter, embora existam correntes minoritárias que falem até da inconstitucionalidade do cargo. Eu não concordo, mas existem correntes minoritárias que defendem. E é por isso, Bastiões, que hoje a nossa trincheira, esse que vos fala aqui, Arnaldo Vergueiro, teu amigo, hoje nós vamos falar sobre um tema muito complexo. Assim como a nossa trincheira, o último bastião, aqui a casa das pessoas que lutam pela seriedade, honestidade, brigam pela família, pelo espaço amanhã muito melhor, hoje nós vamos falar sobre o Senado Federal. E o Senado Federal, ele tem uma visão diferenciada, até mesmo por não ter conceitos de proporcionalidade. Você pode observar que o estado do Amazonas tem 3 representantes no Congresso Nacional, lá no Senado. E Brasília, o Distrito Federal, também tem 3. Então, é diferente de, por exemplo, como deputado federal, São Paulo tem 70, Rio de Janeiro tem 46. Por quê? Porque isso é proporcional à população. O caso do Senado, não. E por se tratar de uma eleição majoritária, aquele papo do quem tiver mais voto leva, a representatividade do Senado você resume em 81 homens, porque são 27 estados, né? 26 mais o Distrito Federal, cada um sendo representado por 3 senadores. O que acaba acontecendo? Essas pessoas, elas representam, quando você olha aqueles 2 pratos do Congresso Nacional, o prato, isso quem me ensinou foi um professor de Direito Constitucional, Antônio Silveirinha. Silveirinha, um abraço. Não esqueça os seus ensinamentos. E, a propósito, sempre sejam gratos aos vossos mestres. Os nossos mestres são tudo, tudo em nossa vida. Eles representam muitos padrões. E aí o Silveirinha me explicou que o prato virado para cima representa a Câmara, que seriam as mãos do povo brasileiro clamando a Deus por um amanhã melhor, por uma vida melhor. E o prato virado para baixo é o Senado, que é voltado para os interesses do Estado, para os interesses de uma visão que precisamos preservar o Estado para que possa existir esse equilíbrio em relação ao conceito do que é pensado, do que é visto como equilíbrio ali, como vontade, né, de uma sociedade. Como eu já falei anteriormente, existem correntes que dizem que, como tem países que não têm Senado, só tem a Câmara. Quando permite, né, ali o entendimento, não existe a casa, o legislativo não é bicameral, vamos dizer assim. E aí, o Senado, por meio de atribuições dadas pela Constituição, ele prevê algumas situações, a Constituição prevê algumas situações onde cabe especificamente, ali de forma restrita, ao Senado a ideia de provocar o impeachment de, por exemplo, um ministro de Tribunal Superior. Eu quero provocar um impeachment de um ministro do Supremo. É o atual cenário que nós não temos no Brasil, né? Nós não temos aí a ideia de, por parte de alguma vertente de pensamento, seja de direita ou de esquerda, não existe a ideia hoje de provocar o impeachment de um determinado ministro do Supremo ou de vários ministros do Supremo. Mas saibam que isso foi só uma brincadeira, tá?
não de muito bom gosto, mas foi só uma brincadeira. Mas saibam que este processo de impeachment só é trabalhado no Senado. Existem questões envolvendo o interesse do Estado que, como o nome mesmo já diz, só cabe ao Senado. O Senado hoje é figura primordial na decisão de possíveis mudanças no cenário que nós temos. E aí nós começamos a analisar da seguinte forma, e vem a pergunta, hoje, você falar sobre o perfil, falar sobre a ideia, sobre o comportamento para as pessoas que venham a ocupar o Senado, gente, é uma coisa muito complexa. Tudo aquilo que nós teríamos para falar, que falamos até aqui, né? Teríamos não, que nós falamos até aqui como conceito do que deve ser ou que pode ser, de forma objetiva, o guardião da Constituição é o ministro do Supremo. O ministro do Supremo hoje discute coisas que, ao meu ver, o que eu aprendi na faculdade, não cabe. Não cabe ao ministro do Supremo interpretar. Cabe ao ministro do Supremo seguir a literalidade do que diz a Constituição. Então, assim, a ideia de que de forma objetiva a responsabilidade por ser guardião da Constituição é do Supremo, mas de uma forma muito mais ampla também é do Senado, porque o Senado precisa estar atento, inclusive se ao fato de se aquele ministro do Supremo está agindo com conceitos da legalidade. E hoje nós estamos observando que tem algumas coisas aí que estão um pouco obscuras, mas é uma questão de interpretação. E aí, quando você vai escolher uma pessoa para um cargo desse, magnitude tamanha, você começa a entender que você escolhe um senador para ele ser teu representante por 8 anos. Gente, 8 anos. Mal fazendo outra brincadeira de mau gosto, 8 anos é quase uma década, né? E você vai colocar uma pessoa pelo espaço de tempo de 8 anos para te representar de uma forma muito ampla. E o cara não tem que olhar só o conceito de Estado, ele tem que olhar o lado do cidadão, ele tem que ter uma visão muito ampla. E aí, quando nós começamos a falar de supostas 10 virtudes, nós começamos a falar sobre a visão ampla que o indivíduo tem que ter, até por conta de uma preservação do Estado. Ele não está observando não só os interesses de uma população, de um grupo, não. Ele está olhando o interesse do Estado. Ele está olhando e está deixando bem claro o posicionamento de um representante raro de uma realidade política, onde esse cara, mais do que nunca, ele precisa se despir de interesses pessoais, de interesses de grupos, ele precisa se despir disso tudo e ele precisa estar focado no que é melhor para o Estado, no que é melhor para o governo. Ele não pode olhar apenas interesses locais. Ele não pode olhar a coisa de uma forma tão simples. E aí, observando e defendendo esses conceitos de federação ou confederação, ele precisa ter uma amplitude, porque a maturidade precisa ser muito grande. E uma das coisas que eu percebo hoje, tem muita gente que está sentada lá no Senado e estão preocupados em fazer vídeo na internet. Ó, olha isso aqui, ó, olha isso aqui. Gente, é muito pequeno. O cara precisa ter uma maturidade política tão grande. Eu digo que o Senado deveria ter pré-requisitos além da idade. O Senado ele deveria ter pré-requisitos ligados a até escolaridade, gente. Não vou entrar aqui na seara de qual escolaridade, mas vou dizer para você o seguinte, que o Senado, na minha maneira de ver, eu peço desculpas
aos que discordem, vou entender, vou compreender com muita facilidade. É mesmo porque entender o outro é qualidade de um bastião. Mas eu entendo que o Senado é casa de doutos. O cara, para estar ali, ele está falando por um Estado. Ele precisa lidar com temas extremamente complexos. Ele precisa ter um autocontrole e resistir a algumas decisões que pudessem ser imediatas. Ó, você precisa resolver isso aqui assim, assim, assim agora. Não, esse cara precisa ser muito mais maduro, ele precisa ter uma visão muito mais ampla. Não estou dizendo que ele seja melhor do que os outros representantes da política, não. Mas esse cara, ele tem nas mãos dele, até mesmo porque ele faz parte de um grupo muito menor, ele tem nas mãos dele um grupo de decisões muito grande, muito grande. Eu arrisco a dizer que hoje eu falo isso, tenho isso como opinião. Hoje eu digo que o Senado Federal ele não representa o Estado, o conceito federativo de Brasil. Hoje, o Senado, com as atrocidades que eu estou vendo, com o desrespeito à legalidade, a princípios e uma série de coisas, o Senado hoje, a meu ver, ele não nos representa. Aquele conceito que eu normalmente digo, eleição de 2026, não reeleja ninguém, salvo raríssimas exceções. Quando eu falo de Senado, não tem raríssimas exceções. Eu não vejo hoje representatividade por parte do Senado em mudar essa peleja que nós estamos vendo, que a cada dia que passa eu vejo mais desleal. Eu digo que o único cara que poderia mudar isso aí seria o Senado Federal, e eu não estou vendo o Senado fazer isso. Até mesmo porque o Senado tem mais uma virtude que os outros cargos do Legislativo não têm. O Senado dispõe de independência. O cara que foi eleito para o Senado, ele foi eleito de forma majoritária. Ele não está ali por conta de um voto proporcional. Se o senador sair de um partido e for para outro, ele leva o cargo com ele é majoritário. Ele é igual ao pessoal do executivo. Isso de um modo geral, né? A gente falando assim. E o que, que a gente começa a entender? Essa independência faz com que este senador ele precise ter muito mais independência, autossuficiência, ele precisa de uma equipe técnica absurdamente competente. Por quê? Porque as decisões que esse cara precisa tomar, elas são assim de uma magnitude enorme. E isso faz com que a ideia, né, ali, a visão, né, de defender, respeitar a Constituição Federal como as leis federais, faz com que o cara cada vez mais tenha que abrir mão de conceitos pessoais. E a ideia ali de você defender o Estado de Direito, e você ter que se fazer valer de uma verdadeira democracia. Isso faz com que o compromisso com a Constituição seja mais uma dessas virtudes e que esse indivíduo ele precisa ter uma amplitude muito maior. E aí vem o seguinte, até mesmo porque quando você vai para a Câmara, você tem ali 513 deputados. Quando você vem para o Senado, você tem 81. Você tem um número muito menor de membros com uma mesma ou até maior responsabilidade na hora de resolver as coisas. E aí é o momento em que você precisa de uma outra virtude, que aí você começa a falar do equilíbrio e da razoabilidade. Olha que coisas que você começa a ter que conviver. Eu digo que o cargo de senador ele é um pouco mais solitário, assim como eu atribuo ao cargo dos magistrados. Eu vejo o magistrado dando entrevista, eu acho isso uma coisa fora do esquadro. É mesmo porque eu estudo para concursos também nessa área, e aí eu percebo que a ideia de um magistrado dando entrevistas, nossa, princípios de imparcialidade, algumas coisas fogem aí, mas não sou eu quem tem que julgar isso. É a população que tem que escolher melhor. E aí, como uma outra
virtude a defesa do interesse público. Você pegar e priorizar o coletivo diante de interesses pessoais ou de grupos corporativos, cara, é uma coisa muito complicada. E aí você tem que olhar não só para o conceito do indivíduo, mas também da nação, e você julgar essas coisas e de ter que decidir a curto, médio e longo prazo, não é fácil. O que eu percebo hoje, um cenário onde, a meu ver, estão brincando com o nosso Senado Federal. Aquilo ali que nós temos hoje é uma brincadeira. Existem algumas pessoas sérias ali dentro? Existem. Não vou dizer para você, nem todos são sérios, mas vou dizer uma coisa: são muito raros, mas muito mesmo. Muito, muito, muita coisa. Porque a respeito de você falar de coisas como ética e honestidade, eu teria vergonha se hoje eu fosse um senador e eu estivesse sentado num restaurante e alguém me abordasse e falasse assim: o senhor não está vendo aquelas coisas de errado lá, não, senador? O senhor vê aquele negócio lá e o senhor não faz nada. Aí é igual ao que a assistente de palco aí de um programa falou. Pô, isso aconteceu na tua cara e você não viu nada, você não fez nada. Gente, eu acho que eu me sentiria muito envergonhado, até mesmo porque eu tenho padrões de honestidade. E a ideia de eu pegar e passar por uma situação como essa e eu não ter respostas, meu Deus, eu me sentiria muito mal. Hoje, assim, não cito nomes que é para não cometer falhas, mas representatividade em relação ao Senado Nacional, ao Senado Federal, Senado que eu quis dizer era cenário, ao cenário nacional, falando do nosso Senado Federal, a representatividade é baixíssima. Eu, hoje, se eu tivesse que arriscar entre novos nomes aos que tem lá, eu praticamente na totalidade, eu votaria pela troca de 100%. E em 2026 teremos a oportunidade de trocar 2/3. Por isso que eu digo, Bastiões, alerta. Este é o cargo ao qual nós precisamos ter a maior atenção na escolha para o ano que vem. A ideia de você colocar ali alguém que realmente vai representar. Eu estou vendo muita influência, vendo muita gente ali preocupada com rede social, com uma brincadeirinha, com pedido de postagem. E se eu estiver aqui cometendo injustiça com alguém, eu peço desculpas, mas vendo o que o povo brasileiro está passando e não vendo o Senado fazer o que deveria ser feito, eu chego a essa conclusão de que realmente a representatividade que nós temos hoje é praticamente zero. E aí, esse cara ele precisa de uma outra virtude, que é uma capacidade muito maior de dialogar. Ele precisa construir consensos. Ele precisa olhar por métricas muito maiores. Eu arriscaria dizer que boa parte daquilo que ele tenha como consciência pessoal possa estar sob júdice quando ele tiver que construir um pensamento, ele tiver que construir um diálogo. Ele vai precisar abrir mão de muitos interesses pessoais para que ele possa construir, né, com muita realidade, essa narrativa de ter um bom trabalho. E o que eu percebo como virtude para esse cara, a ideia que ele, mais do que nunca, até por fazer parte de um grupo muito menor, ele precisa ter interesses muito maiores. E, assim, Arnaldo, eu entendo, como eu já disse anteriormente, eu acho que o Senado deveria ser uma casa de doutos. Eu entendo que estes doutos deveriam ter uma preocupação extra com princípios e com entendimentos como educação e qualificação. A meritocracia, eu vejo que é a base para tudo. Mas no Senado, ela se supera. No Senado, a meritocracia tem que ser absurda. Não só por parte dos senadores, como também dos gabinetes dos mesmos. Porque a ideia de você ter ali uma visão cada vez mais ampla e você buscar o entendimento técnico qualificado sobre um determinado assunto, certamente vai garantir
que este senador consiga trabalhar com mais facilidade, porque as coisas que eles começam a vivenciar como experiência, como dia a dia, elas pedem isso. E aí vem uma outra virtude, não só da equipe dele, mas como de todas as pautas, de tudo aquilo que gera interesse, mas a capacidade de fiscalizar e de controlar. Ter um rigor maior em relação ao que esteja ali visualizando, não só para o executivo, mas como também no judiciário. A pessoa, para estar ali, ela precisa ter uma ideia, uma vida muito bem esclarecida, bem posicionada, porque eu entendo que a vida de um senador ela é algo assim impecável. O cara tem que ter uma visão muito, muito fria, muito ampla, muito limpa. E com isso ele vai ter que combater diversos desafios. Ele tem que controlar absurdos conceitos na área de abusos, de corrupção. Corrupção, então, meu Deus do céu, é uma coisa, e ele é uma coisa muito grande. E eu entendo que ele tem que fazer isso com muita serenidade. Eu entendo que um senador, por muitas noites, ele vai perder até o sono, porque ele precisa estar compromissado com os interesses do país. Aí, de repente, vocês vão falar assim: ah, mas isso aí é utopia, isso aí não existe, doutor, isso aí não existe, Arnaldo. E aí eu vou dizer: para nós, Bastiões, existe. Eu quero poder ter o direito de colocar em pauta alguém que realmente me represente. Por exemplo, no estado de Minas Gerais, é bem provável que o Nicolas seja candidato ao Senado. Se ele for e ele for eleito, coisa que eu imagino, olha, parte dos representantes do Senado junto ao estado de Minas Gerais estará com um representante que eu imagino que vai conseguir desempenhar uma boa função ali, um bom trabalho. Mas volta naquilo que eu costumo dizer, ele sozinho não vai poder fazer nada. Ele é um, tem mais 80. Então ele precisa de outras pessoas que se candidatem, que representem realmente o Estado e que observem os interesses da sociedade e do Estado como um todo, para que possa tentar proporcionar algo de melhor. Mas eu acredito que o Nicolas vai ter muito trabalho. Hoje, ele tem ali um nível de responsabilidade altíssimo, porque ele é deputado federal e eu acho que ele representa bem aquilo que ele faz. Não só ele, como o Kim, eu também acho que eles têm ali um trabalho muito bem posicionado, mas eu acho que no Senado, olha, ele vai ter muito mais trabalho. No Senado, ele vai ter que articular muito mais. E aí é a hora que eu dou sempre mais uma virtude de lambuja e eu digo que esse cara ele precisaria ter coragem. Ele vai precisar de muita coragem. Porque em muitos momentos esse cara vai ficar sozinho. Ele vai olhar um cenário e vai ter que pensar de uma forma bem diferenciada. Olha, não é sugestivo o que eu vou falar, é só mais uma brincadeira, mas aqui na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Flamengo, existe uma rua chamada Senador Vergueiro. A minha tia-avó falava sobre este senhor, que no caso seria tio dela e tal, muitas vezes falou sobre isso. Eu não tenho aspirações a cargos políticos, mas se existiria um cargo que eu teria muita identificação, seria o Senado, porque eu imagino que iria tirar muito do meu sono, mas tenho a mais absoluta certeza, ciência e consciência de que não tenho hoje a capacidade para estar em tal cargo, como também é o que eu digo, com o cenário que está lá, fica muito difícil. Fica muito difícil. E aí é o momento em que eu chamo vocês para uma reflexão, é o momento da enquete, e aí a gente começa a fazer alguns questionamentos. O primeiro deles é o seguinte: o Senado é lugar de aventureiro? É lugar de oportunista? Ou lugar de fantoche? O que vocês acham? Triplo C, curte, comenta, compartilha, tragam outros bastiões
para o nosso diálogo, como normalmente eu digo, isso aqui é um bate-papo. Isso aqui não é troca de ofensas. O cara que seja o hater, eu vou largar falando sozinho. Eu acho que não tem o menor porquê de ser. A coisa tem que ir para um outro nível de diálogo, de representatividade. E aí vem a segunda enquete. Vocês acham que é preciso maturidade, coragem e visão de Estado e uma ética inegociável para o cara desempenhar a função de senador? Gente, eu entendo o Senado hoje como o centro nervoso de todo um corpo humano. Não que o Senado hoje seja absoluto e que a Câmara não tenha ali a sua respectiva representatividade. Mas o Senado é o cérebro de tudo, hoje, como conceito, inclusive como visão para que algumas emendas surjam com o decorrer do tempo. Eu acho que essa autonomia de só ele poder tomar algumas providências está pesando muito na nossa escolha. Nós estamos muito limitados à vontade de um grupo tão pequeno. E aí eu pergunto: escolher mal um senador e abrir mão de um futuro por quase uma década não é uma coisa muito complicada? Eu vou colocar um cara ali que vai ficar por um espaço de tempo de 8 anos e ele vai embora com aposentadoria por um mandato só. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: não é uma escolha muito cara para ser feita? Gente, agora em 2026, são 2 cadeiras para o Senado. Pensem muito nisso. Aquilo que o Senado se compromete a ser hoje está muito aquém do que ele deveria ser. E aí, quando eu venho no final com aquela ideia do diga não à reeleição, salvo raríssimas exceções, quando eu falo do Senado, eu digo diga não à reeleição. Eu não me sinto hoje, Arnaldo Vergueiro, eu não me sinto hoje representado pelo Senado do meu estado, muito menos pelo Senado como um todo, o Senado Federal como um todo. Eu não me sinto representado. Então, é um momento de muita reflexão, gente. O papo de hoje deve ser levado muito a sério. E aí, quando a gente fala naquele conceito do, porra, vamos reunir grupos, vamos começar a conversar, e a propósito, me coloquem nos grupos. Eu já vou hoje disponibilizar aqui um telefone para isso. As pessoas começarem a desenvolver grupos, podem começar a me colocar nesse grupo. O telefone, o número vai estar aqui embaixo também. O número é 21, que é Rio de Janeiro, 976 999 387. Repetindo, 21, Rio de Janeiro, 976 999 387. Me coloquem nesses grupos. Vamos começar a conversar, vamos começar a respirar fundo e ver que a brincadeira está em tempo de acabar. 2026, o papo tem que ser muito sério e nós precisamos de representantes que realmente representem. Peço até um pouco de desculpas hoje por conta da seriedade do assunto, mas é um puxão de orelha em todos nós, inclusive em mim também. Para as eleições de 2026, nós possamos colocar pessoas que realmente nos representem. Nós estamos necessitando disso. Ok, gente? Muito obrigado. Mais uma vez, sou muito grato por esse nosso bate-papo. E não esqueçam, vamos começar agora, montar os grupos, coloca meu nome nos grupos, pode me mandar convite, eu faço questão de fazer parte dos grupos e nós vamos, e eu responderei pessoalmente. Eu acho que, e assim, o cara que for hater, que vier para me mandar mensagem e falar um monte de besteira, gente, ele só vai perder tempo de mandar mensagem, porque eu não vou responder, porque eu só vou pegar e bloquear. Ele só mostra o quanto ele é incompreendido, o quanto ele está sofrendo. Porque eu entendo que o hater é só uma pessoa que sofre mais do que a gente. Ele só não sabe a dor que ele sente. Ele não conseguiu identificar. Quem sabe um dia, quando ele se identificar como um bastião, ele consiga identificar essa dor e partir para um cenário de diálogo realmente importante e plausível. Ok? Gente, aquele beijo.
Bom final de semana, tudo de bom, aproveitem com moderação, não confundam moderação com responsabilidade, porque você pode estar sendo moderado e possa estar sendo irresponsável. São coisas distintas. Vivam a vida intensamente, de forma moderada, como se fosse seu último dia de vida. Um dia você acerta. Um abraço, gente. Tchau, tchau.